Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, para variar, sempre muito bom estar com vocês conosco. Hoje, mais uma vez, estamos internacionais, não é isso, Tânia? E com uma conversa bem gostosa com um grande amigo nosso, vamos lá. É isso. Pessoal, no programa de hoje a gente vai fazer algo que o nosso cérebro faz o tempo inteiro, que é comparar cenários, avaliar possibilidades e fazer previsões. Terreninho difícil. E para nos ajudar nesse terreno aí pantanoso, nós vamos nos apoiar em algo que a gente adora, que são as pesquisas. É isso aí. E eu quero dar um salve especial para as pessoas que fazem pesquisas nesse país, que se dedicam a levantar dados, a analisar esses dados para poder entender um momento específico. Eu adoro pesquisa, podem me julgar, não tô nem aí, eu gosto muito de pesquisa. E a gente vai trazer, então, esses dados para procurar entender o nosso cenário hoje e pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. E para nos ajudar a atravessar esse pântano, a gente convidou o querido Rodrigo Abreu. O Rodrigo é CEO e Master franqueado da Alpha Graphics Brasil. Ele é um corredor, ele é um super amigo nosso e ele já participou do Ondas outras vezes. Rodrigo, super obrigada por você estar aqui conosco hoje. Obrigado, Tânia. Obrigado, Hamilton, pela confiança. Sem dúvidas, o Ondas Impressas é um dos melhores recursos que o nosso setor tem disponível e é um prazer colaborar. Muito Obrigado, legal, Rodrigo. principalmente nesse momento, né, Hamilton? Que o Rodrigo abriu um espaço na agenda dele. Verdade. Ele tá lá em Chicago, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí pelo visu dele, que ele tá na convenção da Alpha Graphics, né? Quer dizer, na verdade, a desculpa é que ele queria ver o Palmeiras jogar na Copa do Mundo de Clubes e aí deu um pulo em Chicago para a convenção, não é, palmeirense? É isso tudo, né? Ainda bem que ele não me xingou, Tânia, porque ele é São Paulino fanático. Vixe, Enfim, Maria, vamos não, lá. Eu dou graças a Deus que São Paulo não foi dessa vez. Eu teria que estar aqui. Teria que estar aí, maravilhoso. Bom, gente, a gente vai falar, retomando aqui, a gente vai falar de 3 pesquisas. Uma do mercado editorial, uma falando sobre embalagens e outra sobre a percepção do material impresso. E o Hamilton também vai trazer alguns números do IBGE com relação à atividade de impressão. A primeira pesquisa, gente, é a produção e vendas, estou lendo aqui, do setor editorial brasileiro 2024. É a série histórica, né? Então ela compara números desde o início, de quando ela começou a ser realizada, até 2024. Então entre 2006 e 2024. É uma pesquisa promovida pela CBL, Câmara Brasileira do Livro, pelo SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, e ela é compilada pela Nielsen Book Data. A gente vai apresentar também os resultados da segunda edição da Percepções e Oportunidades para Embalagens de Papel, uma pesquisa encomendada pela Empapel e pela Two Sides Brasil, realizada pela Quorum Brasil. Essa pesquisa, esse estudo é feito com 87 profissionais de 40 marcas, né, que trabalham nessas empresas, e essa é a segunda edição, então ela compara os dados de 2019 com 2024. E a terceira pesquisa, pessoal, também é coordenada pelo movimento Two Sides de valorização do impresso, só que essa é uma pesquisa mundial, né? Eu estou falando da pesquisa Trend Tracker 2025, que é realizada pela Toluna para Two Sides e é um grande estudo sobre a indústria de impressão e papel. Aliás, né, Hamilton, a pesquisa sobre embalagens, ela fala muito da valorização do consumidor da experiência tátil. Verdade. E quando a gente está falando de experiência tátil, né, nessa área, quando a gente está falando nessa área de papel, a Blend Paper é o parceiro ideal para designers, para criativos, para você que trabalha na gráfica, para você que trabalha nas grandes marcas, porque a Blend Paper é fabricante de papéis especiais, coloridos na massa e texturizados. E a gente descobriu, né, Hamilton,
recentemente que a Blend Paper é capaz de desenvolver uma cor especial em poucos dias. A gente não imaginava isso, né, Milton? É, cor e massa, né? Ou seja, além de eles serem muito ágeis, quer dizer, o papel também se personaliza, tá certo? Você pode personalizar o papel, que é muito legal. Uma coisa que a gente achava que era inimaginável, né? Isso só para tiragens enormes, não, mas é super possível. Então vale muito entrar em contato com o pessoal da Blend Paper. Se você tem essa ideia, esse projeto, vai atrás, porque vale muito a pena. Bom, antes das pesquisas, o Hamilton vai trazer alguns dados sobre atividade de impressão, dados do IBGE, né, Hamilton? O IBGE é responsável pelas grandes estatísticas nacionais, como todos sabem, e acompanha atividades de diferentes setores, entre eles, claro, do setor gráfico, né? Apesar de ter algumas categorias onde se enquadra o setor gráfico, como embalagem de papel, etc., de cartão, ele tem uma categoria específica chamada de atividades de impressão, onde se encontram muitos, talvez a maioria, dos principais produtos gráficos, né? São 73 itens que fazem parte dessa categoria. Eles pegam jornais, livros, revistas, rótulos, vai até impressão de moeda, mas passa por banners, impressos promocionais. Então, a lista é extensa, mas é, de certa maneira, o core da indústria, né? Bom, eu fui olhar o desempenho, acompanho isso gradualmente, tem algumas publicações que trazem isso, mas eu entrei direto nas estatísticas do IBGE, fui olhar isso mais ao longo do tempo, né? Ver o desempenho dessa produção ao longo dos últimos 3, 4 anos, né? E eu, na verdade, tomei um certo susto quando eu vi isso, olhando essa linha, Rodrigo, ao longo do tempo, porque se a gente pega, por exemplo, embalagem de cartão, papel, etc., ele é relativamente estável, ele tem um certo crescimento, mas é relativamente estável. Produtos de papel, como outra categoria, também tem uma certa estabilidade. Mas quando a gente pega atividades de impressão, meu caro, parece uma montanha russa, entendeu? Porque ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para você ter uma ideia. Se a gente pegar do fim da pandemia, evidentemente, durante a pandemia, a queda foi violenta, de mais de quase 40%. Mas no fim de 2021, ele já tinha subido 23%. Depois ele caiu outros 23% no começo de 23%. Subiu para 22% no mesmo ano, 22% no mesmo ano. E esse ano mesmo, se a gente olhar, ia sempre comparando com o mesmo período anterior. Esse ano, por exemplo, até maio, ele teve uma queda de 11% comparado com esse último período. Tá certo que a gente não está olhando aqui o desempenho de cada item, mas está vendo esse cenário como um todo. E falando com você, falando com a Alphagraphics, que vocês têm uma boa diversidade de produtos, a minha pergunta é, como é que isso refletiu na Alphagraphics? Como é que você se adapta a essa montanha-russa dentro dos produtos que são feitos, Rodrigo? Bom, Hamilton e Tânia, primeiro que a gente viveu sim essa montanha-russa, a gente vive ela constantemente. E aí, até por curiosidade, quando eu falo aqui do grupo, de uma forma geral, entre todas as marcas do grupo, a gente fala em mais de 50 países, e cada país tem a sua montanha-russa diferente, tá? E aí a montanha-russa, então, uma coisa boa que a gente aprendeu é a lidar com o que a gente tem controle sobre o que fazer, e não falar hoje de taxa de juros, ou de problema de dólar, de câmbio, assim por diante, porque cada um tem o seu desafio. O fato para nós, nesse mesmo período, então, pensando em resultado, enquanto a indústria gráfica, na atividade de impressão, teve essa redução de pandemia para cá, em torno de 30%, o nosso crescimento é superior a 40%, por questão dessa adaptação de portfólio. O fato é que não são todos os mesmo da nossa rede que se adaptam. Quando a gente fala de uma rede, tem os que se mexem mais rápido, tem os que esperam para ver o que acontece e tem os que têm uma dificuldade maior. Ou seja, o que eu entendo é que o nosso setor, de uma forma geral, ele focou uma energia para essa adaptação de portfólio, ele focou uma energia que foi positiva em investimentos em equipamentos, em a atualização de portfólio, trazer novas áreas, novas categorias para incrementar o negócio. Mas eu entendo que a nossa indústria, de uma forma geral, alguns de nós, possivelmente, a gente negligenciou outras etapas da jornada que também se transformaram durante esse momento de digitalização. Ou seja, foco excessivo no produto, esquecendo um pouco da experiência.
Então, se você tem naturalmente uma queda de demanda por algum tipo de serviço, mas você continua agindo da forma, com a mentalidade do jeito anterior, o impacto é maior ainda. Então, quando a gente fala adaptação, não é só, de novo, do produto ou do serviço. É como que eu me adapto na hora de gestão, na hora de contratação de pessoas, como que eu me adapto na hora de treinar as pessoas, como que eu me adapto para fazer um marketing diferente, porque o marketing de hoje não é o pré-pandêmico, Isso. absolutamente diferente, que já não é igual de 6 meses atrás. Como que eu faço uma prospecção para clientes mais eficiente? Também a gente faz hoje de uma forma totalmente diferente. Como que a automação da produção, e não só a automação da produção na ponta, mas a automação da produção desde a chegada do arquivo, de preparo e assim por diante. Como que está a eficiência logística da empresa, uma descentralização de uma forma geral. Então, o que eu coloco assim, que essa montanha-russa, ela existe para todos nós, ela dá frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu entendo que o que está diferenciando quem está surgindo, sentindo mais o impacto ou não, é quem está conseguindo enxergar essa adaptação que tem que ser feita para o todo da jornada e não só para o produto e serviço. Eu até costumo, Tânia, brincar internamente que não adianta você ter uma mentalidade dos anos 80, ou 90 e a tua única inovação ser um WhatsApp na sua mão. A mentalidade, o desenvolvimento nosso é muito maior. Por isso que eu entendo que a gente está conseguindo, Hamilton, passar por essa montanha-russa com um pouco mais de sucesso. Perfeito, acho que é isso aí, olhar para o todo. Bom, agora vamos começar a olhar então para mercados mais específicos e vamos começar pela pesquisa aí que traz os números mais desafiadores para a indústria gráfica, né? Que é a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, a pesquisa da CBL e Snell, que foi divulgada agora há poucos dias, no começo de julho. Os números, lembrando, né, que comparam 2006 e 2024, eles são bem duros. Quer dizer, em quase 2 décadas, o mercado editorial impresso encolheu 44% em termos reais nas vendas ao mercado. Isso e essa queda já são 5 anos consecutivos de queda. O que chama atenção o que chama atenção é a retração de subsetores. Então, o setor CTP, científico, técnico e profissional, e didáticos, que sofreram quedas de 61% no caso dos CTPs, que são científicos, técnicos e profissionais, e 51% nos didáticos. Isso desde 2006. E quando a gente olha para as vendas gerais, incluindo também os programas governamentais, né, essa queda foi de 2006 até 2024, foi de 30%. Né? Então, eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que essa retração no mercado editorial, como é que ela foi sentida por vocês? Eu sei que a gente está falando aí um período longo, né? Mas aí vamos pensar assim um pouco mais nos últimos anos, como é que essa retração foi sentida pela Alphagraphics, e você já deu algumas pistas para a gente, mas como as unidades que lidam com livros e lidam com esse segmento de mercado, como é que elas estão fazendo com isso hoje? Tá. É um movimento, Tânia, Milton, que começa já. Eu vou trazer uma história breve, começa há 15 anos o nosso movimento de transição para isso. Quando a gente fala que lá antes de 2009, exatamente há 15 anos, a gente começa já apoio a startups do setor editorial. A gente foi a primeira empresa a abordar proativamente, a mentorar um clube de autores, por exemplo, que tinha uma visão de que, enquanto o mercado brigava por preço ou por condições de impressão do que estava sendo já impresso, a gente foi brigar por um mercado do que não estava sendo publicado, ou seja, gerar novas demandas. E aí, independente dessa mentoria que a gente fez a eles e outras startups do setor, foi aí que a gente começou a entender que o nosso maior ativo não estava apenas no processo de impressão, porque isso, em teoria, é commodity, qualquer um faz, mas estava muito mais, o nosso valor estava no smart money, de ajudar as empresas a se posicionar, essas startups ou iniciativas, ajudarem a se posicionar de uma forma diferente, a fazer um marketing diferente, a lançar novos mercados. E aí eu até cito assim, que é um pouco uma empatia, vamos dizer, com uma inovação, com um novo comportamento do cliente. Hoje eu vejo até que, por exemplo,
pensando em inovação, e eu, por exemplo, eu amo o livro impresso, eu tenho, né, 2 publicados, eu compro livros mensalmente, mas eu entendendo a minha jornada, que é, eu adoro o audiolivro, por exemplo. Eu assino plataforma de resumo de livros. Eu assino, eu ouço videolivros agora, que também vai ter uma nova demanda em YouTube, assim. Ou seja, se eu sou um consumidor disso, ao invés de eu ficar me lamentando apenas pela queda da impressão, que eu vejo, na verdade, um crescimento em outros lados, a gente começou a trazer isso para dentro também do nosso portfólio. E a gente até, uma curiosidade, e parte do mercado ainda brigava com isso e era resistente a aceitar que essa inovação vinha, mas a gente viu na própria última Bienal um stand gigantesco de uma Audible lá dentro, com destaque. Ou seja, e diversos autores fazendo outras iniciativas. Então, eu vejo assim, o mercado não é sobre o que eu insisto em vender ou oferecer, e sim sempre me adaptar e estar atento à oportunidade do que o mercado está buscando. Então, a gente viu dessa forma essa mudança. Por isso que hoje a gente tem diversas unidades nossas, cada vez mais preparadas para atender o mercado de livro sob demanda. Pois é, e falando em mercado sob demanda, você vê como, falando em termos de produção, a utilização da impressão digital, ela ganha força dentro desse desenvolvimento do mercado de livros, seja não só o que você falou de livros de autores, do one-to-one, de baixas tiragens, pela circunstância do mercado de livro como está, a impressão digital acaba sendo uma ferramenta importante para isso. Vamos pensar que ainda, eu entendo, Milton, que a gente está vivendo até a ponta de um iceberg, tá? Como oportunidade de impressão digital. Quando a gente fala dessa primeira leva, que foram de autores surgindo novas oportunidades, a gente vê que o nosso mercado, na verdade, acaba tendo, partindo do princípio agora, com a modernização até da mentalidade, da atualização da mentalidade das editoras, a gente já está falando que é simples dizer que tudo que já foi um dia publicado pode estar absolutamente disponível para ser impresso e vendido, ou impresso, ou por áudio, ou por qualquer um dos outros canais. Então, assim, o acervo que existe anterior, deixando isso disponibilizado, só aumenta oportunidades para todos nós. Um outro ponto também, que é a própria parte de inteligência artificial ajudando que a gente pode até entrar numa outra discussão depois de direitos autorais e assim por diante, mas hoje qualquer pessoa consegue, não precisa nem mais saber escrever. Então, aí, de novo, é outro assunto, mas como oportunidade para impressão, a gente vai ter uma enxurrada de novas obras disponíveis no mercado, somada à questão dos. Então, temos os livros tradicionais, aí temos a chegada de novos autores, tem a parte de IA e de novos mercados sendo colocados. Por isso que eu vejo ainda a questão da impressão de livros ainda como um oceano azul. Legal. Maravilha. É um cenário que precisa, né, e exige criatividade, como você falou, olhar. Um outro olhar, né? Um olhar totalmente diferente para você aproveitar essas oportunidades, né? E é curioso porque quando a gente compara as mídias na percepção das pessoas, o impresso continua a ser muito valorizado, né? Que é o que traz a pesquisa Trend Tracker 2025 da Two Sides e Toluna, que nos mostra um cenário muito mais otimista, né, em relação à percepção do consumidor ao impresso, né? Então ela valida que a leitura de material impresso se recuperou no pós-pandemia e continua sendo o formato preferido para a leitura de livros, de revistas, de documentos importantes. Então essa pesquisa, ela apontou que no Brasil 68 não, pessoal,
No Brasil, 61% dos consumidores preferem livros impressos, 53% preferem ler bulas impressas e receituários impressos. Além disso, 65% dos brasileiros acreditam que os alunos aprendem melhor em material impresso. Isso tem inúmeras pesquisas que provam isso, desenvolvimento da parte cognitiva e tudo mais, né? E ela aponta também, né, a preocupação crescente com o uso excessivo de telas, a necessidade de você se afastar um pouco das telas. Ou seja, né, gente, o impresso ele não é velha guarda, ele continua aí e ele continua sendo cada vez mais, como a gente já falou em episódios recentes, mais valorizado, não é, Hamilton? É isso aí, Rodrigo. A Graphics, que também é uma gráfica online, que está na linha de frente da relação do cliente, como vocês sempre falam, né? Como é que vocês estão capitalizando essa reafirmação de valor do impresso e essa busca por essa pausa digital, né? E essa experiência calma e imersiva que o impresso oferece? Quer dizer, como a experiência física e a ausência de distrações pode ser vendidas como diferencial para o cliente, as agências, editoras, o consumidor? Tá. Primeiro que a pandemia, Tânia e Hamilton, ele trouxe uma falsa sensação de que o mundo ia ser virtual para sempre. Ou seja, eu não estaria aqui nos Estados Unidos agora, essa feira não estaria acontecendo, né? É Ia ser verdade. através de avatares É e assim por diante. Então, verdade. assim, acho que criou, dessa época, até costumo brincar, surge um monte de consultor do apocalipse aí que botou muito medo na indústria de uma forma geral e travou a criatividade de muitos de nós. Porém, vamos pensar, e aí como tem que ser usado a favor. Vamos pensar a área de educação, por exemplo. Eu tenho dois filhos, um de 10 e um de 14 anos, que viveram esse mundo dessa enxurrada digital, e a gente vê que depois é proibido o celular dentro das escolas, proibido os tablets e volta a impressão. E a gente tem que usar esse argumento da questão de neurociência, de ser mais absorção do conteúdo é melhor. Então, são coisas que aconteceram. A gente vê agora uma grande outra indústria, por exemplo, cardápios. Pronto, virou tudo QR Code, um saco, aquela experiência e tal, e agora voltando, e já possivelmente virando lei à volta, por exemplo. Então, a gente foi forçado numa queda, numa demanda, mas mostrou-se que é mais efetivo a ação. Então, usar o que está acontecendo no mercado a favor da venda de qualquer negócio é um dos apoios. A outra parte, que a gente sempre discute, Hamilton, há muitos anos, sobre a questão da própria economia, da era da atenção que a gente vive. Ou seja, é muito fácil qualquer pessoa, qualquer um de nós aí, recebendo aí os seus 5, 10 mil mensagens por dia, para qual que eu vou dar atenção? Eu vou dar atenção, e aí o argumento para a gente com agências e com clientes pode ser o colaborador, quando está chegando na empresa, receber o que ele quer? Ele quer um welcome kit, quer um e-mail frio do presidente da empresa, ou ele quer um kit todo personalizado para ele, assim por isso. Ou seja, o físico ele vai, na verdade, ganhar cada vez mais relevância contrapondo a quantidade de canais que estão falando com a gente no digital. E agora, encontrar esse equilíbrio é extremamente importante. Por isso que o impresso vai cada vez mais, o sob demanda ganha uma vantagem, que a gente vai discutir cada vez menos quantidade, cada vez mais qualidade de materiais, como que o material impresso cria esses momentos únicos, cria momentos que são memoráveis para o cliente ser lembrado. Eu vou dar um exemplo, assim, só, a gente fez uma convenção recente, a gente patrocinou uma convenção recente, que, tá bom, um dos patrocinadores entregou cadernos para os participantes. Outro entregou cadernos personalizados, com o nome das pessoas, bonitinho. A gente conseguiu criar, para esse evento, 700 cadernos, onde não era só a capa personalizada com o nome da pessoa. Cada capa, Tânia, foi gerada em inteligência artificial com uma capa diferente, a imagem para cada uma das É pessoas. só. Ou seja, não existiam dois cadernos Tânias iguais, não existiam dois cadernos Hamiltons iguais. E mesmo se você pedir outro depois, vai vir uma outra capa. Ou seja, o barulho que aquilo faz vem de uma forma única. Mas aí que vem um detalhe. Hoje, parte do mercado geral não sabe do potencial do que a gente pode entregar. Então, cabe a nós Isso. também educarmos eles, inspirarmos.
A criação vai partir de nós. A própria agência tem uma veia criativa, mas ela não tem muitas vezes o conhecimento que a gente pode entregar na ponta. Então, as empresas do nosso setor que estão desenvolvendo essa área mais criativa e não só de entregar o que o cliente quer, são as que estão conseguindo se destacar mais. Esse refresh mental é fundamental, né? Total, total. Bom, e outra pesquisa, gente, que traz um fôlego para o setor é a pesquisa Percepções e Oportunidades para Embalagens de Papel, uma pesquisa, né, encomendada pela Empapel e por Two Sides Brasil. Essa pesquisa é aqui nacional. Ela mostra uma coisa interessante que vai muito em linha com o que você acabou de falar, que as áreas de qualidade e áreas de marketing ganharam protagonismo na decisão sobre as embalagens. Então, quer dizer, saindo da área de compras, né, saindo um pouco da área de compras, do custo, e indo para o desempenho, para a imagem da marca, né? Então, quem está ali decidindo é o pessoal de qualidade e de marketing. Além disso, a pesquisa apontou que a embalagem de papel está sendo vista cada vez mais como um veículo de comunicação e transmissão de valor. A embalagem sempre foi isso, mas a pesquisa ela mostra que isso está aumentando, né? A gente falou que é uma pesquisa comparativa, é a segunda edição, então isso está aumentando, né? E o uso do papel papelão, papel cartão, cresceu na menção do uso das empresas e isso está diretamente relacionado com sustentabilidade. E o mais interessante, nessa pesquisa apontou que a qualidade é o principal requisito citado pelos compradores de embalagem. Lembrando que essa pesquisa foi feita com 87 profissionais de marcas, né? Então eles que opinaram. Mas, Rodrigo, isso mostra que é uma mudança no perfil dos decisores, ou como você diria, quer dizer, a jornada dentro do cliente mudou. Tá certo? Quer dizer, você não pode só trabalhar com compras, você tem que ir até outros departamentos, entender esses caminhos, dialogar com outras áreas, marketing, qualidade e outros influenciadores, tá certo? Nesse aspecto, quer dizer, como é que vocês capacitam as suas equipes comerciais hoje para conversar ou passar por essa nova jornada? Quer dizer, que tipo de soluções, informações que vocês apresentam para eles que muito além do preço, volume, etc., mas trazendo a questão de experiência e sustentabilidade, principalmente. Ótimo. Primeiro, vamos refletir que a pandemia, a digitalização, ela não mexeu só com a nossa empresa, mexeu com a de todas as empresas. O que aconteceu é que muitos departamentos das empresas eles foram reduzidos, as decisões foram cada vez mais descentralizadas. Então, o fluxo do comprador mudou bastante. E aí a gente costuma dizer, eu falo que estrategicamente, eu falo que a gente está dentro de um cliente e a gente faz quando a gente entra no cliente, a gente chama de land, de aterrissagem. E a gente fala que depois do land você tem a oportunidade do expand, que é, uma vez que você está lá, como que você cresceu horizontalmente dentro da empresa, de novo, de forma descentralizada. E aí, Hamilton, você conhece muito bem, entregando sistemas de tecnologia que o cliente que você entregue mais informações para ele de gestão, sobre as demandas dos departamentos que estão sendo compradas, assim por diante. Além da parte do produto em si, ou do serviço que a gente vai entregar, e saindo um pouco e abrindo novas conversas com os clientes, a gente já começa a falar, Tânia, por exemplo, com a área de compliance, porque se a gente fala que grandes empresas, por exemplo, desde que o que eu vou falar seja um discurso, não seja um greenwashing da empresa, seja um discurso verdadeiro, mas se aquela empresa está falando em carbono zero para 2050, ela vai ter que optar desde já por uma empresa carbono neutro, por exemplo. A gente decidiu há 2 anos, 100% da rede Alpha Graphics é carbono neutro. Então, quando você muda a conversa e traz desse tipo de discussão na área de sustentabilidade, já vem como um argumento nosso de virar padrão de compra daquela empresa. Isso elimina, óbvio, alguns competidores nossos que não dão valor para isso ainda. Um outro exemplo, que é um argumento muito bom que a gente tem usado, é quando a gente fala, por exemplo, o nosso negócio em geral, de qualquer empresa do nosso setor, no geral, o que a gente faz? A gente imprime o segredo das empresas. Bom, quantas das empresas do nosso setor que imprimem o segredo das empresas, quantas estão adaptadas e já estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo? A questão de confidencialidade de informação dos clientes que estão entregando para nós o segredo da vida deles, base de dados, imagens, novas campanhas, assim por diante. Então, a gente vende hoje, o nosso mercado, ele não vende a impressão,
A gente vende hoje a confiança do cliente de que a gente está comprando papel de origem de reflorestamento, que a gente é carbono neutro, que a gente tem um ciclo de novo, de lei geral de proteção confidencialidade da informação, é, feito de formalizado com todos os colaboradores da empresa. Ou seja, a conversa com o cliente tem que ir muito além é, dessa cultura que a gente tem de tirador de pedidos. O mundo está mais controlado e a gente está se adaptando a isso. É isso aí. E, Rodrigo, dentro desse cenário que a gente traçou, que a gente levantou, com essas rápidas modificações em relação aos próprios produtos, quer dizer, alguns em queda, outros em crescimento, como a gente falou de embalagem, ou na percepção do produto impresso, tá certo? Uma das chaves que a gente vê, recentemente eu vi uma pesquisa aí dos Estados Unidos, dizendo que 68% das gráficas buscaram o que se chamou de convergência tecnológica, ou seja, foi trabalhar, juntar mais diferentes tecnologias, um pouco menos de especialização e mais de diversificação para atender a diferentes mercados ou diferentes demandas do cliente. Tá? Isso traz, evidentemente, desafios para, não só para a produção, mas também para a área comercial em relação a essa adaptação. Né? Como é que a rede Alphagráficos tem atuado nesse sentido para fazer essa convergência e fazer a adaptação do seu pessoal em relação a isso? Para entender você tem que entender, a gente tem estudado muito as necessidades, as demandas de cada um dos mercados verticais de uma forma mais profunda, que daí que a gente consegue pensar, Tânia, em aumento de portfólio, em cross-selling, upselling, de uma forma mais consistente. Agora, quais são os principais desafios? Não vai existir uma gráfica no mundo, de novo, pode ter o dinheiro infinito, ela tem um portfólio infinito, mas ela pode ter o dinheiro infinito, mas ela nunca vai conseguir ter tudo internamente. Ou seja, isso exige um fluxo de aprovação de fornecedores, de homologação de fornecedores, para se manter consistência, para se manter qualidade com o cliente. Mas além disso, e aí eu volto para a questão da sustentabilidade, quando a gente fala de terceirização de boa parte do portfólio, a gente está falando de ter, por exemplo, você saber com quem você está fazendo um negócio, na mão de quem que o trabalho do seu cliente está chegando. Aquela empresa, por exemplo, ela é socialmente responsável. Você tem um acordo com ela, por exemplo, Tânia, de que ela não atua com trabalho infantil ou análogo à escravidão. Você tem alguma segurança de que ela é socialmente responsável ou que ela contribui com os impostos dela de forma correta? Ou seja, um dos grandes desafios, Hamilton, passa a ser esse controle da cadeia de produção com relação a valores, a princípios dela também. Perfeito, perfeito. E tem um dado que eu achei surpreendente na pesquisa lá editorial, a pesquisa do mercado editorial, que é o desempenho do conteúdo digital impulsionou pela primeira vez o crescimento real de todo o setor editorial em 2024. Quer dizer, isso sugere que o digital não é apenas um concorrente, né? Ele pode ser um motor de crescimento para o setor como um todo, como você já falou, como você citou a Audible e você é um consumidor de livro impresso e é um consumidor de áudio e de e-book, dessa coisa toda, né? Então, eu imagino que você vê uma total sinergia entre os dois mercados impulsionando o segmento editorial, é isso? Tem isso para qualquer coisa, talvez qualquer coisa do nosso setor. Talvez se a gente fizer um comparativo do passado da nossa indústria com a atualidade, é que antes o papel, eu vou dizer que ele era o fim. Ele era o fim da comunicação. Na verdade, as mídias não se conversavam, elas eram todas paralelas, então todas as mídias eram um fim. Então, quando você tinha um crachá de um evento, a comunicação do crachá era o fim. Hoje, se eu pego o meu crachá aqui, tá bom, ele tem um QR Code que joga direto para os meus contatos, ele vai para o digital. Por exemplo, se eu tenho o meu livro, os meus livros, por exemplo, todos os capítulos terminam com um QR Code para você poder ouvir ou ter uma continuidade da conversa lá. O que eu quero dizer com isso? Isso pode ser para qualquer coisa, qualquer coisa. Pode ser para um folheto na área imobiliária, que poderia estar exatamente com alguma conexão com o mundo digital.
para ser aberto uma maquete em realidade aumentada no ambiente da pessoa. Então, a diferença é que antes era fim, agora não tem mais fim. Aliás, o legal é o seguinte: você não sabe mais aonde começa a relação do cliente e aonde é o fim, porque ela pode começar no digital, vir para o Perfeito. impresso, voltar para o digital, ou começar no impresso, vai para o digital, volta para o impresso depois, para alguma coisa mais premium e assim Uhum, por diante. uhum. Então, vamos dizer assim, é uma jornada, como diz o Simon Sinek, é um jogo infinito agora. Então, use sempre uma porta de saída e de volta para o impresso. Muito legal. Te ouvindo, com todas as considerações e adaptações e ajustes em relação a Fagráficas, né, a gente entende um pouco por que vocês tiveram em 2024 o melhor resultado da rede, tá certo? Quer dizer, fala um pouco dessa conquista, Rodrigo. Acho que isso para você, sem dúvida, para todo o time, para toda a rede, é um motivo de orgulho, né? Quer dizer, como é que foi esse crescimento, esse faturamento? Você tem um fator principal para apontar que mostra o porquê disso? Milton, eu acho que, eu creio que o amadurecimento da rede e a rede se enxergando cada vez mais, ela com sinergia entre ela é o que é o fator, acho que eu creio que o principal. Eu digo que falar sobre faturamento é gostoso. A gente, graças a Deus, já passa no ano em 12 meses, de uma centena de milhões de reais de faturamento no Brasil específico, mas o reconhecimento dos prêmios que a gente tem recebido de melhor rede de franchising, por exemplo, uma das melhores redes de franchising do Brasil, a rede uma das redes de franchising a de maior transparência do Brasil com relação à relação com os franqueados. Então, eu creio que essa conexão, que a gente tem hoje de cumplicidade com a nossa rede, eu creio que é o principal diferencial. A gente tem, curiosamente, o Hamilton já participou bastante. Semana passada a gente teve um workshop de franqueados, onde todo mundo abre as estratégias, porque é soma de ideias, soma de opiniões, soma de caminhos, e um pode apontar para o outro, eventualmente, erros que já cometeu naquele ponto. A gente vive num mundo meio frenético, e quanto mais educação nós tivermos recorrente, é o que está fazendo diferença. Então, eu vou apostar que essa nossa capacidade também de adaptação rápida tem uma parte interessante, Tânia e Hamilton, que assim, o meu papel principal o meu dia a dia é fazer o trabalho que o empresário na ponta no dia a dia não consegue fazer sozinho, que é ficar olhando para o futuro, ficar fazendo é, alianças estratégicas, coisas que saem do dia a dia da operação. Ou seja, deixar os franqueados concentrados no dia a dia deles e a gente olhando para o futuro, acho que também é um outro papel que fez Ajuda diferença. bastante, imagino. Bom, e falando disso, você está na Convenção Mundial em Chicago, nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco, né? Conta um pouco pra gente como é que é isso, né? O que você tem visto por aí nessas conversas. Você falou que participam 50 países, então eu imagino que seja uma experiência riquíssima para vocês, né? Então conta um pouco o que está rolando aí, se os problemas são os mesmos, assim, né? Guardada as oscilações e as montanhas russas por aí pelo mundo, mas o que é parecido, o que não é, o que você nos conta? Eu estou chamando esse ano agora, e aí o Hamilton vai voltar o filme dele aí. Eu sou. A gente pensa muito em vanguarda, a gente está sempre um passo à frente no pensamento, uma série de coisas. E eu estou chamando esse ano de o ano da consolidação de muita coisa que a gente conversava antes, que talvez demorou para acontecer, mas que muitas pessoas achavam que não ia acontecer, em termos de revolução de tecnologia, em termos de experiência do cliente, e assim por diante. Eu acho que a gente está achando um ano de todo mundo caiu na real e todo mundo já sabe o que era para ser feito e o que tem que ser feito. Esse ano, Tânia, a gente está falando muito exatamente de valor agregado, principalmente na impressão digital. A gente está falando muito no uso da inteligência artificial, mas, de novo, não só pegando
ao final do processo. É a inteligência artificial sendo usada em toda a jornada para poder ser mais eficiente na busca de leads, no atendimento mais rápido, na assertividade de um orçamento, no cálculo de uma precificação de material, na hora de fazer uma questão de rota de logística de múltiplos pontos de entrega. Ou seja, a gente tem discutido muito como ser eficiente na gestão inteira da empresa. Sobre desafios, fazendo um paralelo ao que eu falei no começo, se eu for reclamar aqui de alguma coisa, eu provavelmente vou estar sentado de alguém que tem aquele assunto pior do que o meu. Porque se eu for reclamar do câmbio, eu tenho uma pessoa aqui da Venezuela para conversar. Se eu for reclamar sobre área jurídica ou interferência política jurídica, eu tenho o pessoal da Itália para conversar. Se eu for reclamar de alguma outra coisa qualquer, Tânia, eu tenho a chance até de conversar com o ucraniano aqui. Então, é assim, eu brinco aqui que eu não tenho tempo aqui para absolutamente reclamar de nada. Eu só tenho tempo para focar energia e achar solução dentro da minha realidade. Você Perfeito. falou o filme. Você sabe que outro dia eu estava numa apresentação dentro de um evento HP. Eu lembrei para eles quando a gente trouxe a PODI para o Brasil, 2008, 2009, né? Que era Exato. a evangelização da impressão digital aqui no Brasil. E entre os patrocinadores, quem estava lá, Rodrigo? Alpha Graphics, com você, com uma visão à frente já naquela época muito interessante, tá certo? O HP, Xerox participando era compreensível. Alpha Graphics era estranho, mas se mostrou totalmente viável. Mas enfim, olhando um pouquinho para frente, como é que você vê o final desse ano, como é que você vê um horizonte para os próximos meses de forma geral? Estou falando do Brasil, evidentemente. Não, eu vejo como o mercado positivo, porque a gente conseguiu, como um ganho principal, trazer, né, nesse momento, todos os nossos franqueados para a mesma página e quase que numa mesma mentalidade de movimento. Então, eu vejo a consolidação desse incremento de portfólio que a gente chega e isso internalizando muita produção dentro das nossas operações, usando, Tânia, que é um grande diferencial que a gente tem hoje, que a gente tem, por exemplo, falando de Grande São Paulo, por exemplo, são 20 operações só na Grande São Paulo, a gente tem cada franqueado muito especialista num produto ou em outro serviço. Ou seja, a gente está conseguindo ter o processo mais ágil entre as operações. Isso tem sido muito bom. Então, eu estimo ainda, Milton, esse ano, um novo crescimento aí acima de 15% da nossa empresa. Muito Bastante, hein? legal, parabéns. Significativo. E em termos, eu sei, Rodrigo, que vocês atendem, né? Todas as unidades, elas atendem segmentos diferentes, mas você tem a expectativa de uma maior demanda em algum segmento, falando aqui do mercado brasileiro? A gente tem um segundo semestre sempre bastante mais, é, com maior demanda para nós, por questão dos grandes eventos das empresas, toda a parte de itens promocionais que as empresas fazem. A própria área de turismo começa a se aquecer muito no segundo semestre para nós. Então, eu vejo assim, a gente hoje não tem nenhum dos nossos setores que a gente acompanha como produto de serviço, a gente vê oportunidade para todos eles. Então, cada vez mais, mas sempre pensando cada vez mais com agregando valor, pensando em qualidade. A gente incentiva que as nossas lojas não façam guerra de commodities, deixa que essa conta os outros façam. A gente quer ir para valor agregado cada vez mais. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, super obrigada. Obrigada pelo seu tempo corridíssimo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por essas análises, né? E essa visão que você tem, né? Bem à frente. É uma delícia ouvir você. E eu espero que o pessoal que está aqui com a gente, a nossa audiência também tenha aproveitado. E tenho certeza que algum insight, alguma chavinha pode ter sido virada. Muito, muito obrigada pela tua participação e por compartilhar, né, o teu conhecimento com a gente.
Obrigado, Tânia. Você e o Hamilton, eu falo que não é convite, tá? É convocação. Então, quando eu precisar, é só chamar. É um prazer estar com vocês. Obrigado de coração. Muito Imenso obrigada. prazer. Obrigada Obrigado, mesmo. obrigado. E você, querido ouvinte que tá por aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. Então, deixa o seu comentário, não esquece de dar um like aqui no YouTube, de dar sua estrelinha aqui no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming que você tá. E, sobretudo, conversar com a gente, gente. Todas as pesquisas, tá tudo no descritivo do episódio. A gente vai colocar o link para vocês conversarem com o Rodrigo, conversar com as pessoas, se aprofundar nas informações. Gente, a gente pegou dados muito poucos, a gente pegou poucos dados das pesquisas, tem informações muito interessantes que certamente vão servir para o seu mercado. Então se aprofundem, busquem essas pesquisas que são super válidas. Muito obrigada por você estar aqui, deixe seu like. Qual que é o e-mail, Hamilton? O nosso e-mail é ondasimpressaspodcast@gmail.com. Eu quero agradecer também, Tânia, o seguinte, não só o crescimento que a gente vem tendo, mas a qualificação desse crescimento e a qualificação da audiência. A gente tem tido a oportunidade de examinar bastante esses números, discutir esses números com diferentes pessoas, empresas, etc. E é muito gratificante para nós a gente poder sentir essa resposta. E também o orgulho de ter pessoas como o Rodrigo com a gente e outros entrevistados que têm participado dos nossos eventos. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Abraço gente. Beijos para todos. Até o próximo episódio. Tchau, Tânia.